Bom dia a todos os espectadores, todos que nos ouvem, a nossa audiência. Eu sou Américo Lira, o apresentador do programa Sociedade Global e o Mundo Conectado, também professor titular da Universidade Federal de Roraima. Começo desejando bom dia a todos que nos ouvem, que possamos ter um domingo abençoado. E desejo mesmo, né, a nossa diretora de programação, a senhora Cléo Rocha, o diretor-geral, o padre Luiz Boteon, e a acolhida da rádio Monte Roraima FM, a serviço da vida e da cidadania. Vocês podem nos acompanhar também pelo site monteroraimafm.com.br ou pelo Instagram, Facebook, Rádio Monte Roraima FM. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu posso dizer meu colega de universidade, é uma pessoa que eu admiro muito e que vai nos falar sobre o Maio Laranja, a proteção de crianças e adolescentes em um mundo globalizado. Flávio Corsini, meu amigo, seja muito bem-vindo. Saiba da alegria e felicidade que eu tenho em te receber aqui. Professor Américo, eu que agradeço, né, por nos convidar para vir falar sobre o Maio Laranja. Agradecer, né, a Rádio Monte Roraima por abrir mais uma vez esse espaço para nós falarmos sobre o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente. Aos telespectadores e telespectadoras que estão nos ouvindo, né, que nesse programa Sociedade Global e Mundo Conectado. Então, seja um domingo, né, bem proveitoso, né, e toda a família reunida para podermos falar sobre um tema que é voltado à proteção de crianças e adolescentes. Importante, né, Flávio, que as famílias estejam reunidas, porque esse tema é um tema espinhoso, mas necessário de se discutir, né? Até para poder dar garantias necessárias às nossas crianças e nossos adolescentes. Flávio, o nosso programa também é uma extensão da Universidade Federal de Roraima, né? E nessa extensão eu tenho a ajuda de 3 extensionistas, né? A Rose, a Rafa e a Dani, né? E elas sempre participam, não só fazendo os cortes, essa coisa tecnológica aí que para a gente da nossa geração um troço meio complicado, né? Ou complicado e meio, eu não sei, né? E elas também sempre contribuem com uma curiosidade, com uma pergunta, tal. E elas mandaram 2. Eu gostaria de começar com a primeira, para a gente começar o Ok. papo. Elas perguntam aqui o seguinte: diante da nossa realidade e da grande exposição que existe com as redes sociais, como abordar este tema com as crianças e adolescentes? Pois é, nós sabemos que nesse mundo conectado, né, globalizado e conectado, a internet ela é um elemento fundamental. Na pandemia, por exemplo, ela foi importante para a gente poder conseguir nos comunicarmos uns com os outros, já que nós ficamos reclusos dentro de nossas casas. Então, ela é um ambiente, né, é um recurso importante. Ao mesmo tempo, é um recurso extremamente perigoso. Existe um chamado submundo que nós não dominamos, né? E nesse submundo da internet, existem vários perigos que podem rondar nossas crianças e adolescentes. E aí, então, é aí que nós precisamos fazer essa conversa, porque o celular, o equipamento eletrônico está chegando cada vez mais cedo para as nossas crianças e eles não têm as condições, né? E às vezes, muitas vezes, nós mesmos, adultos, não temos as condições apropriadas de lidar com esse recurso e nós mesmos caímos em golpes, em armadilhas, né? Imagine uma criança, um adolescente. Então, nós precisamos de conversar isso com eles. Você, a família, né, monitorar esse equipamento,
não é você invadir a privacidade da criança e do adolescente, mas é você, junto com a criança e o adolescente, poder saber, né, com quem ela está conversando. Porque é pela internet, né, que muitos aproveitadores, né, violentadores sexuais chegam até as crianças e adolescentes. Redes de prostituição, né, que também utilizam a exploração de crianças e adolescentes para vender para os seus mercados, né, do sexo. Então, imagens, produzem cenas, né, com a IA agora também isso ainda explodiu muito mais. Então, é preciso que a gente converse com as nossas crianças e adolescentes, é preciso que a gente monitore, né, o uso dessa ferramenta para que nós possamos conseguir protegê-las de todas essas armadilhas que se tem via internet para poder fazer, né, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu compreendo que a família e nós, né, como sociedade também, porque eu acho que isso é um problema social, né? A família é evidente como ponto primeiro, mas a sociedade também precisa, né, de se sensibilizar com a situação. Mas eu lhe pergunto, eu pelo menos penso que isso seria verdadeiro, né? Regular as redes sociais, regular o uso da internet. Você acha que é importante? Sim, nós temos alguns projetos, né, de leis sendo discutidos no Congresso. Inclusive, nós estamos, né, em um ano importante de definição das nossas representações. E aí nós temos um chamado calcanhar de Aquiles, porque o que você chama, né, de uma lei que possa regular alguns, né, principalmente os que estão na seara do mercado, acham que esse tipo de legislação pode limitar, né, os seus recursos, né, a sua atuação. Então, é um tema muito, muito sensível, mas é necessário, sim, a gente produzir leis que possam garantir a crianças e adolescentes que elas sejam protegidas por meio desse controle, né, das redes sociais. Não dá para ser uma rede totalmente aberta como nós temos hoje. Para você, né, ter uma ideia, a Cefirnet detectou, isso é o relatório do Anuário da Segurança Pública de 2024, detectou 2,65 milhões de usuários em grupos e canais do Telegram contendo imagens de abuso e exploração infantil em 2024. Isso é muito alto. Então, assim, essa rede, né, em especial, né, o Telegram, é uma rede totalmente aberta. Dizem que faz o controle, mas você vê que não tem controle, né? Então, e aí eles usam, né, essa captação da imagem da criança, eles compartilham imagem, eles produzem vídeos, enfim, né? E assim outras redes, né, também, né, que acabam propagando por meio desses grupos, né, que são formados, acabam propagando essa violência. Então, é muito importante a regulação, sim. É importante que a gente exija, né, do nosso parlamento que discuta essa regulamentação, né, que encaminhe essa regulamentação, assim como outras bandeiras importantes, como agora nós temos, né, a questão da escala 6x1, porque é muito importante que as famílias tenham tempo de convivência. É muito importante porque hoje boa parte das famílias são constituídas
por mães solteiras, por mães que cuidam sozinhas dos seus filhos. E muitas vezes elas têm que, né, a maioria da população, principalmente carente, tem que trabalhar, né, 6 e até às vezes 7 dias por semana sem descanso nenhum, né? Então, a diminuição dessa escala, ela é importante porque ela vai reverberar no cuidado com a criança, no cuidado com o adolescente, vai fazer com que, né, o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, aquele que cuida da criança, tenha mais tempo para poder cuidar dessa criança, juntamente com outros equipamentos que também são responsáveis pelo cuidado da criança, como a escola, por exemplo. Importante que você colocou, essa associação foi muito importante da escala, do fim da escala 6x1 com a questão da família, né? Porque além das afetividades, que a família também é um ambiente da afetividade, né? Você tem a questão da segurança, né? Quer dizer, isso aumenta o potencial, eu acho, de garantir a segurança das crianças e adolescentes, né? Se você tem uma afetividade maior, uma confiança maior, Uma presença maior, né? você confia no adulto. E o adulto está acompanhando o dia a dia, né? Não tanto o dia a dia, mas acompanhando muito dos gostos e das preocupações e percepções da criança, né? Quer dizer, é a questão da família podendo ser família, né? Da mãe poder sendo mãe. E aí vem uma outra questão que as meninas levantaram, que assim eu gostaria de trazer para você. E no nosso estado, em Roraima precisamente, pelos seus estudos, a quantas andam essa coisa, né, dessa violência, desse assédio? Então, Roraima, desde 2005, quando eu cheguei aqui, 2006, né, começamos a fazer esses acompanhamentos que já eram feitos por outras redes, né, por outros pesquisadores né, que atuam aqui já há mais tempo, como a Socorro Santos, que é também né, uma militante e especialista nessa área do Socorro enfrentamento. Santos, nossa professora do... Não, é da. Agora, ela é assistente social e está agora na Assembleia Legislativa, ok. com Educar e Prevenir, que é Uhum. um projeto que tem ido às escolas para poder discutir essa temática do abuso, da exploração e do tráfico, né? Preparando a escola e também as crianças e os adolescentes para romper, né, com o silêncio da violência e também para fazer com que crianças e adolescentes possam, né, adquirir informação para se autoproteger. E a escola também é preparada, né, para lidar com essa situação, porque não é fácil, né, Américo? Você, de repente, você está ali na escola, por exemplo, e aparece um caso, né, é revelado um caso de abuso, né? Que boa parte, infelizmente, dos abusos ocorrem, né, no caso de Roraima, né? 80% dos abusos são contra meninas. 80% dos casos ocorrem no ambiente familiar, Deus do céu. né? E propagado por pessoas da família ou próxima, vizinho, alguém que tem um ciclo de amizade e de certa autoridade, entre aspas, em relação à criança. Alguém que a criança confia, alguém que a criança, né, coloca ali a priori, né, uma, uma confiança de autoridade. E a pessoa se aproveita disso para poder, né, cometer a violência. Então, veja, nosso Estado, né, ele tem figurado ao longo desse tempo como um dos estados que está no topo da violência sexual contra criança e adolescente. O abuso, a exploração, né, que é uma modalidade de abuso, mas que as pessoas utilizam de algum recurso ou de alguma troca, né, para ter obtenção de prazer sexual com uma criança ou com um adolescente
para ele, ou ele, então, vender esse serviço como a rede de exploração sexual via internet. Então, isso não configura só, né, não fica só na questão do abuso, seja ele presencial ou não presencial. No caso da rede, o abuso ele não é presencial necessariamente, não é alguém lá abusando e alguém filmando e jogando na rede. Também pode ser assim, mas geralmente é alguém conversando com a criança, né, e de repente expondo cenas, ou se não pedindo que a criança possa se expor para ele, né, ou para ela. E aí, quando se tem a comercialização disso, não é só um abuso, passa a ser, né, a chamada exploração sexual. Diferente da prostituição, porque a prostituição não é regulamentada por lei, obviamente, mas ela é praticada por alguém maior de idade, portanto, que tem as condições, né, de fazer com o seu corpo aquilo que ela bem entender, diferente da criança, diferente do adolescente, que é um sujeito em processo de desenvolvimento, e na própria lei diz, mesmo o menor aprendiz, eu gosto sempre de falar isso, porque, mas o adolescente, a partir dos 14 não pode ter o menor aprendiz, só que lá na lei do menor aprendiz, diz o quê? Que ele pode exercer uma função, mas que essa função, nenhuma, em qualquer área, não pode ser uma função que leve risco à criança, né, ao adolescente. Criança não pode, ao adolescente, né? Então, se ele não pode fazer um estágio em uma oficina, né, diretamente mecânica lá com máquinas, não pode, porque ele não está preparado ainda para lidar com aqueles equipamentos, e aqueles equipamentos podem, né, trazer alguma situação de perigo, né, à sua integridade física. Ele não pode fazer um estágio numa obra, um adolescente lá de ajudante de obra, né? Então, serviços são considerados, né, para a criança e para o adolescente, né, de risco à sua integridade física, mental, né, e no caso sexual, isso não é aprendiz, né? Então, não pode, né? Então, e o nosso estado, ele tem altos índices de violência, de tráfico, né? Mas não é noticiado. Não é noticiado, a gente não noticia. Também é muito difícil de registro, mas existe, né? Existe, inclusive, né? Eu falei da Socorro, quer dizer, a Assembleia Legislativa hoje, infelizmente, o Estado, ele tem um serviço muito precário de atendimento, né? E a Assembleia Legislativa tem feito esse ponto de apoio no atendimento à questão do tráfico pelo Serviço dos Direitos Humanos, né? E pasmem que atende adolescente, atende mulheres, né, que transitam por aqui, que são levadas, né, para essa região de Garimpo, outras regiões, né, aqui, né, do Suriname e de outras áreas, e que sofrem essa violência, né? Então, nós precisamos cuidar nossas crianças, nossos adolescentes, a gente precisa conversar, a gente precisa estar próximo, tem que ter um canal de diálogo, né, para que ele possa, então, expor uma determinada fragilidade de uma situação dessa que ele venha vivenciar, e ele, né, com orientação, ele tenha como compartilhar isso. É importante, né, que a Casa do Povo, que a Assembleia esteja em parceria, né, nessa luta, que é uma luta de todos nós, né? Flávio, uma curiosidade que me veio agora. Como proceder? Qual o protocolo quando você descobre o abuso de uma criança ou um adolescente? Como fazer? O que fazer? Isso.
Veja, nós temos uma rede, né, de apoio. Então, temos o Conselho Tutelar, ele é um dos principais agentes para a gente acionar para esse enfrentamento, para esse acolhimento da criança, do adolescente. Quando nós ficamos sabendo, né, é importante porque não tem uma receita, né? Se é numa instituição, numa escola, por exemplo, devemos tratar o caso com a maior discrição, né? Acolher a criança, né, o adolescente, conversar, esclarecer, né, dependendo da situação e da gravidade, essa criança ou adolescente sofreu uma violência, né, naquele dia, naquele exato momento, né, você tem que acionar a rede de saúde, né, porque tem que fazer as profilaxias por causa das doenças. Mas se não é o caso, é um caso que já vem, né, um certo tempo ali, a criança, o adolescente sofrendo violência, às vezes ele expressa na queda do rendimento escolar. Então você tem esses índices. Você tem, por exemplo, a criança, por isso que a escola a gente diz que a escola é um dos ambientes importantes, porque quase 100% das crianças a partir de 4 anos agora, que é obrigatório, né, até os seus 16, né, eles estão obrigatoriamente na escola. Quem não está errado, tem que denunciar. Então, a escola é esse equipamento onde, depois da família, né, seja ela qual for a família, né, se é uma família, né, pai, mãe, filho, ou se é avó e neto, enfim, independente, ou uma família agregada, a criança vai estar na escola. Então, a escola, ela passa 4 dias, 5 dias da semana na escola. Então, invariavelmente, a criança que sofre violência, ela, em algum momento, ela vai ter picos de demonstração de que alguma coisa não vai bem, né? E aí é a hora de nós, professores e professoras, né, e o porteiro, né, ou a porteira que está lá na escola, a merendeira, todos da escola. O Educar e Prevenir, quando ele vai na escola, a capacitação é para todos os sujeitos da escola, não é só os professores. Porque, às vezes, a criança, o adolescente, ele não tem uma boa relação com o professor ou com a professora, mas ele tem uma boa relação com a tia da merenda. Ele conversa com ela é gente boa e tal. Às vezes é aquele que, poxa, tia, me dá mais um pedacinho aí e tal, e vai, né? Eu era Ou, desse ou o esse do meu. porteiro, aquele que vê quando a criança está chegando, né? E às vezes a criança chega triste e ele vai chegar, vai conversar, vai, né? E muitas vezes elas acabam, né, se abrindo com esses profissionais, né? Aí é a hora em que a gente precisa agir, conversar, acolher, né, no primeiro momento, e, né, deixar que a criança fale até onde ela quiser falar e não fazer inquirição, não é essa a orientação, não é para a gente ficar perguntando o que foi, onde foi, quando foi, com quem foi. Não é bombardear a criança, é você ouvir aquele lamento, né, aquela situação, e a partir daí, então, você poder conversar com ela e dizer, olha, para a sua proteção, precisamos aqui de acionar a rede. Então, vamos chamar o conselho tutelar, a gente vai conversar, né, e a partir daí dar os encaminhamentos, né? Se tem que ter um atendimento imediato da saúde, buscar a saúde, né? Se tem que buscar
a questão da polícia, da denúncia, né? Fazer a denúncia. Então, esse é o caminho, né? Recomenda-se que, enquanto você não sabe, porque às vezes a criança não fala quem é, recomenda-se, nesse primeiro momento, você não chama diretamente a família já para vir para a escola e entrega a criança. Já ocorreram casos, né, inclusive em creches, da criança chegar e você não... A criança chegou numa creche, você vai... a criança está dormindo, aparentemente ela está toda cheirosinha, bonitinha, né? Mas o que está enrolado, quando você abre, você não sabe o que está dentro do pacote. Então, chegou, você tem que vistoriar a criança, tem que saber, né? Já teve casos da mãe chegar, a criança tinha sido violentada, entregou a criança na creche como se estivesse tudo normal. Quando foram dar o asseio, a criança estava toda ferida, toda machucada. E agora? Mas essa criança está falando de uma criança... A criança que foi entregue pela mãe de Mas manhã, uma criança, um bebê, por um exemplo? bebê, Meu Deus do na céu. creche. Meu Não, a violência, ela, infelizmente, América, ela acontece de 0 a... No caso, a gente está falando de criança e adolescente, porque ela também acontece com adultos, né? Com mulheres, com meninas adultas. Mas de 0 a 18, Caramba, gente, isso é absurdo. infelizmente, tá? Então, em todos os... Né, a mãe, o pai, que nesse momento tá me ouvindo, a mãe principalmente, às vezes a mãe trabalha e as crianças ficam com o padrasto, ou com o próprio pai, ou com o irmão. E às vezes quando chega, já dei banho, já dei comida, tá todo mundo dormindo. Aí a mãe vai lá, olha, estão todos dormindo. No outro dia, mesma coisa. Pouco contato ela tem com as crianças. E isso muitas vezes é feito propositalmente, porque aquelas crianças ou uma daquelas crianças está sofrendo violência e ele, olha, fica quietinho, você não fala nada e tal. Então, uma forma é ele manter a criança ali sob controle, né? Então, essa diminuição do contato, por exemplo, com a mãe, é ideal para que ele possa manter, né, o pacto de silêncio, que a gente chama, que é entre o agressor e a criança ou adolescente, né? Então, é preciso você verificar, é preciso, né, a criança chega, né, no caso falei do bebê, mas pode ser uma criança já maior, né, ou mesmo um adolescente. Então, você precisa ter esse olhar, né, que eu chamo de olhar de águia, que você olha de cima assim e você vê tudo lá embaixo, tudo, né? Ou seja, tá atento a todas as manifestações, né, ao choro, a uma dor de cabeça que a criança pode apresentar, porque ela não quer retornar. Teve, nesses anos de formação que a gente deu, nós tivemos, né, uma adolescente que ela falava assim, que ela foi violentada pelos primos e tal, não sei o que, sofreu várias violências, e ela dizia assim pra gente, quando ia chegando o horário de voltar para casa, eu começava uma dor de cabeça e eu não queria voltar para casa, porque várias vezes que ela foi violentada era no caminho de volta para casa. Pelo primo e depois pelos amigos do primo, que ele reuniu. Então, são essas questões. Então, a gente precisa ficar atento ao comportamento. E a família é um lugar importante para poder, né, observar. E a escola também é um lugar importante, né, onde os meus colegas professores e professoras e demais, né, servidores, né, podem ficar atentos e podem ajudar uma criança, um adolescente, né, a romper o silêncio, ou evitar que uma criança e um adolescente caia nas armadilhas de uma violência como essa, que vai afetar a vida dela para sempre, para a vida toda. Não é só a questão física, né, que é rompida, né, mas é uma dor que vai na alma, ou seja, ela vai ficar prejudicada
para o resto da vida assombrada com aquela violência. Deus do céu. Flávio, a conversa está muito rica, muito importante. Eu acho que é necessário que a nossa comunidade tenha acesso às informações até para aumentar o olhar de águia, né? Mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, né? Aí eu queria aproveitar esse momento para que você pudesse fazer as considerações finais e de repente colocar alguma informação, algum tópico que você julgue importante e que infelizmente não apareceu na nossa fala, né? Ok, eu quero, né, dizer que o Maio Laranja, né, ele é uma mobilização nacional, né, de toda a sociedade brasileira. E nós tivemos, né, um caso emblemático, que foi o caso da Araceles, em 1973, uma conterrânea minha, né, de Vitória, do Espírito Santo, que foi brutalmente abusada, violentada e assassinada, uma criança de 8 anos. Então, assim, esse fenômeno, infelizmente, não é novo, é antigo, já vem lá desde né, dos primórdios. Então, convidar a todos e a todas que participem das mobilizações do Maio Laranja, do 18 de maio, que é o Dia, né, Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra o Adolescente, na sua cidade, na escola, onde tiver mobilização, né, ou também, né, pais e mães também provoquem as suas, né, escolas onde os filhos, né, estão estudando, que façam atividades alusivas à questão do enfrentamento à violência, essa mobilização, para que nós possamos, né, aumentar, né, a mobilização e, obviamente, né, diminuir os índices de violência. Então, convidar todos e todas que possamos, obviamente que maio é o mês, mas que possamos sempre estar atentos e atentas, né, para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso, da exploração ou do tráfico. Bem, eu quero mais uma vez lhe agradecer, Flávio, chamar a nossa audiência para essa responsabilidade. Acho que não só os pais e as mães, mas todos nós somos responsáveis pela segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e essa é uma responsabilidade que a gente não pode negligenciar. Então, nesse momento, eu me despeço de ti, Flávio, me despeço da nossa audiência. Mais uma vez agradeço a acolhida da Rádio Monte Roraima. Quero aqui agradecer Toru, que está conosco nesse comando aqui, e já pedi desculpas de antemão, porque eu sei que eu passei do tempo, porque tá, meu querido, né? E desejar um excelente domingo para todos nós.